Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder para todos sempre, amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para celebrar a comunhão dos irmãos, amém? É o amanhecer na graça, são os filhos de Deus na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui na primeira Santa Ceia do ano 2022, o ano da retomada, amém? Aos irmãos que ainda não tinham visto, nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Feliz ano novo a todos em nome do Senhor Jesus. Você que já recebeu esse link, já está nos acompanhando através dessa live, já compartilhe esse culto mesmo lá com seus queridos familiares, os grupos da família, os grupos de WhatsApp, de Facebook, em nome do Senhor Jesus, amém? São filhos de Deus na casa de Deus, amanhecendo na graça de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos abrir nosso coração nessa manhã gloriosa. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, pois nós precisamos de ti. Sem ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos muito mais do que vencedores. Oh Senhor Jesus, eu te buscando em espírito e em verdade. Pois a tua glória enche o céu, enche a terra, enche a minha vida, enche esse lugar, enche a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Oh Todo-Poderoso Deus, venha com a tua unção, venha com o teu fogo. Oh, cada um, meu Pai, dos seus filhos amanheceu, meu Pai, está vindo, estão chegando, meu Pai. Oh, e diante da tua presença estão nuas e patentes todas as coisas. Não deixa nada impedir, não deixa nada, meu Pai, oh, verdadeiramente trazer alguma perturbação sobre essa vida, Pai. Até que ajudou-nos o Senhor. É o culto da resposta, da retomada, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, para aquele que é de Deus, oh, poder avançar diante da presença de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Oh, o salmista ele diz, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é o turista, é aquele que habita. Nós temos que ser aquele que habita mesmo na presença de Deus, que não sai jamais. Tem que abrir o coração, meu irmão. Isso, eu não sei o hábito que você tem que orar, de orar, mas nós temos que orar em constância, sempre buscando em espírito e verdade, orar sem cessar, para viver em espírito e verdade, porque não é só os pecados grandes mesmo que faz divisão entre nós e Deus, mas principalmente as pequenas raposinhas que fazem mal à vinha, o pecado da omissão, que é um pecado tão grande como qualquer outro, que a pessoa sabe fazer o bem, mas não faz. Oh, em vez de ela aplacar a ira, ela joga mais lenha, até gasolina naquela fogueira. Oh, veja ela obedecer de livre, espontânea vontade, ou ela desobedece, ou obedece reclamando. Nós não podemos ser desses, não podemos. Nós temos que ser habitantes do teu esconderijo. Ali nós podemos dizer que o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, e nele nós confiaremos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Oh, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nós não tropecemos com o pé em pedra. É a proteção total, é a proteção total para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa retomada nas nossas vidas tem que ser para habitar, para crescer na graça, para buscar do reino e a sua justiça, para abrir o coração, para se rasgar mesmo, e entender tudo que o Senhor Jesus conquistou por nós lá naquela cruz. E é exatamente o que nós celebramos na ceia. É a vitória da cruz, é a conquista da cruz. Oh, maravilhoso. Aleluia. Venha com o teu poder, amado. É Ele que te leva ao esconderijo do Altíssimo. É uma história de amor. O que
chicotadas ele sofreu, quanta dor sentiu meu Senhor. Aqueles cravos da cruz, perfurando suas mãos. Um alto preço ele pagou, um alto preço ele pagou, só pra me resgatar. Derramou teu sangue por amor, pra que eu pudesse entrar nos átrios do Senhor, só para o adorar. Levanta suas mãos e pede: Jesus, me leva, me leva, me leva pro mais alto lugar, onde eu vou te encontrar, Senhor. Me leva, derrama em mim tua unção, pra te adorar de coração. Os olhos do Senhor está a procurar o céu da terra, aqueles que o adoram em espírito e verdade, o mais alto lugar, onde eu vou te encontrar, Senhor. Jesus, me leva, derrama em mim tua unção, pra te adorar de coração. Tem que ser espírito e verdade. Isso, entrega todos os caminhos ao Senhor. Isso, busque eu mesmo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo espírito, toda a mente, com todas as suas forças, com tudo que você é. Um alto preço ele pagou, só pra me resgatar. Derramou teu sangue por amor, pra que eu pudesse entrar nos átrios do Senhor, só para o adorar. Jesus, me leva, pro mais alto lugar, onde eu vou te encontrar, Senhor. Jesus, me leva, derrama em mim tua unção, pra te adorar de coração. Me leva pro mais alto lugar, onde eu vou te encontrar, Senhor. Me leva, derrama em mim tua unção, pra te adorar de coração. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. É a bênção que enriquece, que não acrescenta dores, que o Senhor tem preparado para cada um daqueles que o servem, que te buscam em espírito e verdade. Agora é a hora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade, pois Deus é espírito e só aceita que aquele que o adora, adora em espírito e em verdade. Isso, levanta a tua mão, dá uma glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Oh, todo-poderoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor, venha com a tua unção do alto, venha com a tua unção, meu Pai, sobre as nossas vidas, venha com a tua unção sobre as nossas casas e as nossas famílias, Pai. Nós cremos que enquanto os reunimos no teu santo nome, o Senhor alcança, visita nossos queridos e familiares, onde quer que eles estejam, Pai. De coração te pedimos, livra-os do mal, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, que eles não percam o tempo da tua visitação, Senhor Jesus. Mas nós cremos que todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. O avivamento começa com um, meu irmão. O avivamento começa com um, minha irmã. Começa a ser avivado nessa hora. Senhor Jesus, aviva-nos nessa hora. Derrama do teu Santo Espírito. Renova-nos, Senhor Jesus, nesse amanhecer na tua graça, Pai. Oh, Senhor Jesus, até aqui ajudou-nos o Senhor. Nós chegamos até aqui. Oh, vem, amado. Toca, meu Pai. Oh, visita. Passa com teu fogo santo, com a sua vassoura de fogo. Purifica
crucificando nossa carne, tirando toda a nonossa carnalidade, para nós crescermos na tua graça, meu Pai. Aleluia, aleluia. Dona Lamalap, Xeremanimi canta, do Rema canta, Rabaki, Rabalseri, me anda, Namá. Ele já se faz presente, meu. Onde houverem 2, 3 reunidos, ele se faz presente, o céu e na terra. Desfruta dessa presença agora. Seja renovado nessa hora. Retome a sua vida. Retome agora. Isso, volta para a corrida, meu irmão. Volta para a corrida, meu irmão. Agora é a hora que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade. Aleluia, aleluia. Se rasga nessa hora. Se esvazia que Jesus Cristo ele te enche. Ouse crer, ouse agradecer. Apesar de tudo, você tem uma vida. Apesar de tudo, você tem uma família. Apesar de tudo, você tem um teto. Apesar de tudo, você tem uma igreja. Apesar de tudo, você chegou até aqui. Começa a glorificar. Aleluia, aleluia, aleluia. Jojolalamas, delabashari mirianda namar, delabashari mirianda nabaturiam, jeremeama xeri mianda namasherianda namaturianda namar. Entra na liberdade dos filhos de Deus. Vai entrando. Só que é filho, adora em espírito e verdade. O filho de Deus, a filha de Deus é dirigido pelo Santo Espírito de Deus. Vem, amado, oh Senhor Jesus, a luta é grande, mas sobre todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores. É um novo ano, oh Senhor Jesus, é a preparação para todo esse ano, debaixo da tua proteção, Senhor Jesus, debaixo da tua unção, levando o teu fruto, levando a tua bênção, removendo o que não presta, oh Senhor Jesus, avivando as nossas casas, avivando nossas famílias, avivando nossos queridos familiares, oh, tendo a proteção, tendo, meu irmão, a cura, a libertação, é as bênçãos da salvação que há em Cristo Jesus. Oh, o sacrifício de Jesus foi real e não foi em vão lá no Calvário. Foram grandes as bênçãos, todas as bênçãos quanto há no Senhor, dele tem o sim, por ele o amém. Oh Senhor Jesus, nós tomamos posse, meu Pai, da vitória, meu Pai. O Senhor faz mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica conosco, nós precisamos sempre de ti, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Oh, aleluia. Graças a Deus. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso ao coração do país. Isso, habita nesse esconderijo, entra lá, que ali você tem acesso ao coração do Pai lá no céu. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Brilha, povo de Deus, lá em cima, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui celebrando, povo, avivamento, amanhecendo na graça de Deus. Teu povo na tua casa, Senhor Jesus, é a comunhão dos filhos, é dia de comunhão. Jesus é tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face
a ti e rendemos-nos a ti. Pois um dia, a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao céu, ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós, o véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, e para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Uma linda salva de palmas, graças a Deus, é verdade. Nós só existimos e respiramos para o adorar, exatamente. Um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, amém? E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aquele véu que separava. Havia um véu no templo, que era a coisa mais pesada do templo, irmãos. Né? Alguém pensa num véu, num paninho, né? Que a gente pensa num véu, por causa do véu da noiva, né? Que é aquele tule que você rasga até com a mão. Mas na verdade o véu do templo era a coisa mais pesada que havia no templo. Mais pesado que uma coluna, irmão. Porque era um tapetão de cerca de uns 30 centímetros. Já viu um tapete de 30 centímetros de espessura? Quando tem um tapetinho de 2 centímetros, depois de uns 2 meses ele fica com 1, né? Ele vai apertando. Agora imagina um tapetão de 30 centímetros, né? Sei lá, uns 100 metros quadrados, que cobria toda ali aquela separação da nave, do templo, para o Santíssimo Lugar. E ali somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, onde ele fazia o sacrifício primeiro por si mesmo, e ele entrava ali cheio de senos e com uma corda amarrada, para fazer o sacrifício pelo povo. Ele tinha um tempo para ficar lá. Se desse o tempo para ele ficar e ele não voltava, os outros sacerdotes ficavam do lado de fora, davam uma puxadinha na corda. Se ele não viesse, eles não podiam nem entrar lá dentro para buscar o corpo do sacerdote. Puxava para fora e o sepultava. Olha que lugar santo, mano. A presença de Deus. E hoje, irmão? Hoje, esse véu que separava não separa mais. Nós temos acesso a esse santíssimo lugar. É ali que nós retomamos a nossa vida de volta, irmão. O pecado, ele faz separação entre cada ser humano e Deus. E para Deus não tem diferença num pecadinho que você até esqueceu que você cometeu, mas você não se arrependeu e não deixou, ou um crime. Uma coisa, um criminoso. Para Deus não tem diferença. O pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus, mas Jesus, ele tomou sobre ele nossas dores, nossas enfermidades, nossas transgressões, os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas feridas de Jesus nós somos sarados. É isso que nós celebramos na ceia, por ordem dele. Lá a primeira carta para os Coríntios fala assim: pelo ódio do Senhor nós celebramos a ceia até que ele volte, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos para a palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui, irmãos, o salmista Davi, antes do tempo do templo, antes da época antes do tempo do véu, o salmista Davi era uma bênção. E ali estava sempre preparado para todas as batalhas. E ali desde novo mesmo ele era sisudo de palavras, ele tocava bem, ele era valente, animoso, e é assim que nós devemos ser. E isso garantiu a vitória à vida dele. Pega a sua Bíblia, só dá uma olhadinha rapidinho.
Primeiro lá no capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Vamos dar uma recapitulada que nós já estamos estudando algumas semanas sobre o Davi. Essa conduta, isso aqui é que Deus espera de cada um de nós, irmão. Cada um de nós. Olha o que diz aqui o versículo 18. 1 Samuel, novo livro da Bíblia do Antigo Testamento, capítulo 16, versículo 18, diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é valente e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele, amém? Quando o Senhor é com a pessoa toca bem. Tudo que ela vai fazer com excelência. Ela não faz qualquer coisa. Ela prefere nem fazer do que fazer qualquer coisa. Mas também é valente. É a ausência de medo. A pessoa não tem medo, porque a palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Quando nós deixamos o medo entrar, independente do ataque do maligno, se é um sintoma, um diagnóstico, um prejuízo na família, algo ter acontecido, uma injustiça, se ali nós deixamos ali o medo entrar, perdemos a batalha. Agora, independente daquilo que está acontecendo, nós reagimos de acordo com a palavra, pode ter certeza que a vitória é certa, amém? Por quê? Porque nós sabemos quem luta por nós e quem vence por nós. Tem que prestar atenção. Tem que ser valente. Fala pro irmão, tem que ser valente. A luta vem para todo mundo. Tem que ser valente. Vem. O diabo é o vosso adversário, que anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não é leão, ele é como leão. Ele se faz de leão. Depois que esse véu que separava não separou mais, o Senhor Jesus, ele assumiu o meu pecado, o seu pecado. O salário do pecado é a morte, e a morte é eterna. Tem que colocar a casela, porque você vai morrer e não vai viver. Jesus, ele não cometeu pecado, mas porque ele assumiu o meu pecado, ele, quando morreu, ele não foi para o céu. Deus o poupou Jesus, meu irmão. Já parou para pensar nisso? O louvor que nós colocamos aqui, quantas chicotadas Jesus ele sofreu? Quantas? A Bíblia diz que foram 40 chicotadas menos uma. Só que cada chicote tinha no mínimo 25 tiras, com pontas, com alguma coisa na ponta de cada tira. Ali os romanos, eles colocavam um pedacinho de ferro, um pedacinho de chapa, um pedacinho de madeira, de osso. E cada chicotada daquela tinha 25 tiras pelo menos. Aí se você faz a conta, 25 vezes 39, dá 975 chicotadas, de uma vez só. Em cada uma daquelas chicotadas, ia rasgando a pele dele, 25. Ali estava sendo depositado todas as nossas dores e enfermidades, nossas transgressões e nossos pecados. E foi real, irmão. Depois de tudo isso, ele carregou a cruz. Ali, naquela vira dolorosa. Durante algum tempo ali, o José de Arimateia o ajudou. Com algum período. Chegando lá ainda pregaram ele na cruz, irmão. E ali ele ficou ali uma tarde toda pregado. Depois, quando ele expirou, Pai, por que me desamparaste? Ele estava desamparado, estava separado. Olha só, olha, o pecado faz separação. Ele não pecou, mas porque ele assumiu o meu pecado, ele estava separado, desamparado, sem resposta do Pai. O Pai não o respondeu. E aí, ele expirou, diz a palavra de Deus. E mesmo assim ainda foram comprovar que ele estava morto e ainda enviaram lá uma lança no coração de Jesus. É muita maldade para alguém que nunca fez o mal para ninguém. Se você sofre qualquer coisa, qualquer coisinha mesmo, e acha que você sofreu, é só você olhar para Jesus que você pensa assim: minha vida é fácil. Por pior que seja, porque nós somos humanos falhos e pecadores. E pode ter certeza, nós vivemos num mundo de causa e efeito. Não existe maldição sem causa. Quando alguma coisa está acontecendo, geralmente é um reflexo daquilo que nós plantamos. Nós só colhemos o que nós plantamos. Talvez você nem lembra que plantou lá atrás, mas você plantou. Tem que ser valente. Tem que ser ajuizado na palavra. Tem que ter a palavra e praticar, irmão. Olha aqui.
Homem de guerra, preparado para a batalha, irmão. Tem que estar preparado, a luta vem, irmão. O mundo está no maligno. Nossos maiores inimigos, eles são da nossa própria casa. Então abandona todo mundo, muito pelo contrário. Você se prepara para levar a bênção. Para mostrar a diferença daquele que não crê, aquele que crê que não crê. Para você brilhar. Agora brilha e cada dia brilha mais. É isso que vai fazer diferença. Não continuar sendo uma pessoa mal-humorada. O crente, no mínimo, é muito bem-humorado. Porque olha que Jesus era, o Davi, né? Ele era gentil presença, irmão. Gentil para todos. O crente, no mínimo, é muito bem educado para com todos. Deus, ele já permitiu que você conhecesse como que são as coisas, irmão. Então você já sabe como que é, você já está preparado para essa batalha, amém? E você continua firme buscando porque Deus é contigo, amém? Então por tudo isso, quando o Saul ficava perturbado, né, com o espírito de um demônio, e ali na antiga aliança ninguém expulsou o demônio, quem chegou mais próximo foi Davi. O Saul ficava perturbado, o Davizinho era chamado, ele tocava a harpinha, ali o Saul ficava, tranquilo. E o Davi voltava, né? Tanto do palácio, como lá cuidar das poucas ovelhas do pai dele, lá num deserto. Ele estava lá. Olha o Davizinho, 13 anos, tocava bem, era sisudo, era valente, tocava harpa, ele era pastor das ovelhas, e agora ele foi aquele que matou o gigante, nós já vimos isso. Quando ele foi levar lá, ele fez uma de iFood, sabe? Ele pegou um lanchinho lá dos irmãos dele, e ainda foi levar uns queijos lá para o general da guerra, lá, e quando ele viu aquele gigante afrontando a Deus, ele se indignou, mano. Enquanto todos os soldados cheios de armadura estavam com medo daquele gigante chamado Golias, esse menino com 13 anos, só lá com a roupa de pastor, um cajadinho na mão, se indignou. Quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O Saul ficou sabendo, mas nem lembrou dele, que era o mesmo que estava tocando harpa para ele. Quem que é esse rapaz aí? Eu não sei quem ele não. Mas ele falou que vai. Se ele falou que vai, pega a minha armadura, coloca nele. A armadura do Saul não serviu para o Davi, irmão. O que é do outro é do outro. Se o outro lá tem uma casa amarela, Deus tem uma mansão branca para você. Esquece a casinha amarela do outro. E tem gente que fica lá, aquela casa amarela vai ser minha, mas aquela casa amarela tem dono e não está à venda. Fica na sua, calma. A porta que Deus abre, ninguém fecha. É Ele que abre porta e fecha a porta quando quer. Agindo Deus, quem impedirá, meu? Busca o reino de Deus, sua justiça. Ele faz mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. E a pessoa fica ali, parada no mundo, porque alguém fez isso, alguém fez aquilo outro, que o outro fez, eu tenho que fazer também. Que vida que é essa? A vida do invejoso não existe, irmão. É igual a pessoa que sente um ódio de alguém que fez o mal para ele. O ódio é um veneno que você come e quer que o outro morra. Por isso que é perdoando que se é. Se você não perdoar, não importa o tamanho do mal, você não foi perdoado. Tem que perdoar, meu irmão. Tem que abrir o coração, senão você vai participar da ceia indignamente. E o Davi, irmão, foi lá no rio, pegou 5 pedrinhas e só precisou de uma. Mira laser. Acertou lá na testa desse gigante e o derrubou. E a partir de então, mesmo o Saul não lembrando direito quem que era ele, chamou esse rapaz para ficar perto dele e colocou ele como general de guerra, general da batalha. Então todas as batalhas que o Davi ia, irmão, era só vitória. Só que a vitória, meu, às vezes faz com que aqueles que são de Deus, nosso amigo de verdade, se alegrem, mas aquele invejoso fica com inveja, fica triste. Pula para o capítulo 18. O versículo 6. Na verdade, nós já estudamos o capítulo 18 todinho, né? E o 17, todos eles. Depois você pode recapitular através das lives que estão disponíveis
aos cultos das quartas e aos domingos. Olha o que diz aqui. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças com adufes, com alegrias, com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Se o Davi fazia a obra, quem estava aparecendo era ele. Mas o que o rei Saul ele não entendia, que era uma vitória coletiva. Nós temos que entender que a vitória do irmão é uma vitória nossa. E a pessoa não compreende isso. Se você evangelizar uma pessoa, e aquela pessoa ali tomar posse de uma cura, de uma libertação, ou começar mesmo a ser um evangelista, irmão, um pregador que ganhe muitas almas, todo bem que aquela pessoa fizer vai estar na sua conta. Todo bem, mas uma pessoa com quem você não falar, todo mal que ela fizer também vai estar na sua conta. O que você vai preferir? Se omitir? O rei Saul não entendeu isso, irmão. Não entendeu. Ele tinha colocado Davi como general, irmão, como chefe dos exércitos. Então, quando voltavam da guerra, o Saul estava perto lá. E aí as mulheres iam, o Saul estava na frente, mas as mulheres cantando. O que o Davi tinha a ver com o que as mulheres estavam cantando? Ele que mandou as mulheres cantar aquilo? Na verdade, quando você faz, não precisa contar para ninguém. As pessoas vão descobrir aquilo que você está realizando em nome do Senhor Jesus, amém? E você tem que estar preparado. Por quê? Uns vão se alegrar mesmo com a sua vitória de verdade, de coração. Mas outros vão te dar joinha, vão te dar a mãozinha, vão te dar parabéns. Mas dentro pensando, meu Deus, não podia ter sido eu. Por que não eu? Eu estava mais preparado. Eu estava mais, eu tenho muito mais capacidade. Por que não eu? O Davizinho ainda estava ali, saindo da adolescência, agora aqui já passou alguns aninhos, mas não devia ter nem 18 anos ainda. Estava ali crescendo. E o Saulzão grandão ainda, altão, o rei, tinha coroa, mas não tinha o reino. Não tinha o reino. E aquilo fez com que ele ficasse com raiva, ódio. Cuidado, irmão. Se você não está se alegrando com a vitória de qualquer pessoa, uma vitória boa. Falou uma vitória, não estou falando que a pessoa ganhou na loto, não. É aí que você não está bem mesmo. A pessoa ganhou na loteria esportiva, aí, né, nessas coisas, nessas fezinhas. Quem é de Deus não faz essas fezinhas, não. Jogar em Mega Sena, Telecena, essas coisas, você não precisa nada disso. Sai dessa. Fala, pô, chuta que é laço. É laço isso aí. Se você está assim, então está pior do que você imaginava. Agora, se você vê alguém, man, conquistou sua casa própria, um parente, ele não é de Jesus, mas conquistou, irmão. Seu carro. Tem pessoa que já tem tudo isso, irmão, e entra em sorteio, vai num shopping. Tem uns parentes meus que são os mais bem-sucedidos da família, já tem lá suas casas, seus carros, todo bem-sucedido, e entra nesse sorteio, pega um cartãozinho de shopping, né? Coloca o nomezinho de quem que é o nome sorteado? Disse que não precisa. Mas isso aí faz tempo, irmão. Eu lembro na época que eu trabalhava uma TV aqui, a TV brasileira, a maior ainda, por enquanto, até esse ano. Hein? Não vou falar onde que eu trabalhei não precisa. Amém? Trabalhei lá uns 10 anos. Eu lembro nessas festas de fim de ano, as confraternizações, na época que ninguém tinha LCD em casa, essas TV finas, ninguém tinha em casa, ninguém tinha. Era caríssimo. Aquelas coisas caríssimas. Aí tinha os diretores lá que a gente tinha duas, já falavam, eu comprei mais uma, tem uma não sei aonde, uma no quarto, não sei o que lá. Chegava no sorteio das LCDs, eles que ganhavam. É uma coisa incrível. Parece esse negócio de sorteio para você ver como não é coisa normal. É aquele que não precisa ganha, aquele que ou não tem nada, continua sem nada e não confia nessas coisas. Porque para muitos foi laço. A pessoa até mesmo fez o joguinho dele lá, ganhou, mas sem Jesus nada podereis fazer. Daqui a pouco se arrumou com a família, se arrumou com a vizinhança, se arrumou com a própria esposa. Irmão. Teve uns que morreram por causa dessas fortunas que eles recebem dessas coisas. Sem Jesus nada podereis fazer. Então, nós que somos de Deus, você tem que se alegrar com a alegria do outro.
E se alguém que te fez o mal está passando por uma luta, está por uma doença, se você não está sentindo a dor daquela pessoa, você está mais doente que aquela pessoa. Está mais doente. A ceia que você participar vai ser a ceia da mentira, não é a ceia do Senhor Jesus. Vai ser a ceia mesmo da soberba, do ódio. Não existe, irmão. A Santa Ceia é santa porque é do Senhor, não é da igreja, não é do pastor, é do Senhor, irmãos. O Saul ali, na verdade, ele era o rei, então a vitória era dele também, e as mulheres cantavam aquilo lá. Deus permite, irmão, uma provocação como essa, para você reagir de acordo com a palavra de Deus. Deus, ele está no controle de tudo, ele nos prepara para as batalhas, irmão. Deus permitiu que o Saul ouvisse aquilo, e não era verdade. O Davi estava lá na frente e matou os 10 milhares, mas eu sou o rei. Eu sou o chefe daquele que ganhou, então a vitória é minha também. Mas ele não entendeu dessa maneira. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? Não faltava nem o reino, na verdade, porque a unção do reino já tinha passado para Davi. Deus já tinha tirado a unção de rei do Saul, já tinha passado para Davi. Então nem isso faltava. O Saul ainda ficou 24 anos com a coroa, mas não era mais rei. Tem gente que nunca vai perder a coroa, irmão. Nunca vai perder aquele status, mas no mundo espiritual está uma vergonha. Continuando aqui, versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Olha só, um espírito imundo se apoderou do rei e ele profetizava. Você que vai atrás de profecia aí. A profecia é para exortar, para consolar e para edificar, irmão. E é na palavra. Hebreus 1:1. No passado Deus usou os profetas das mais diferentes maneiras. Hoje ele só fala pelo Filho, só fala pela palavra. E a pessoa, não, vou lá que tem umas revelações, vou lá que o homem ungido vai me falar, vai me dar um recado do céu. Se você não conhece a conduta da pessoa, né? Até conheço, é homem de Deus mesmo. Então tá. Mas mesmo assim ele não pode dar recado fora da palavra. Não tem recado novo fora da palavra. Não tem uma profecia fora da palavra. Ela tem que ser acompanhada de algo que já está na Bíblia. Deus já deixou para nós. Por quê? Porque a pessoa pode estar no mau dia, pode estar na carne, pode estar com o espírito imundo e te dando um recado do inferno, e a pessoa recebe. Ela até vai atrás e até consegue receber alguma coisa, irmão, mas por causa que ela foi atrás, irmão. Mas não era porque Deus estava preparando para ela. Tem gente que fica com o recado do homem, mas não fica com o recado de Deus, irmão. Cuidado com esse perigo. O Saul estava profetizando, mas por um espírito imundo, irmãos. E o que Davi fazia quando ele estava com o espírito imundo? Já viu, Davi? Se deixava lá agora o de ser general de guerra, e ia lá tocar arpinha para o rei. Continuando aqui. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma... Então nesse dia o Saul estava com uma lança na mão. Temos que estar preparados. Você conhece os queridos, mas você não vai deixar de ir lá. Você não vai deixar. O Davi foi fazer a função dele. Nós temos que fazer a obra do evangelista. E evangelizar, você não vai evangelizar crente, porque seria pescar no aquário. Você enche o seu aquário de peixe, pega lá uma varinha, os peixinhos ficam tudo gordinho, agora eu vou pescar no aquário. Não, cada um tem sua igreja, irmão. Se Deus ordenar, a pessoa vem assistir um culto conosco, se for para ficar, fica, e acabou, irmão. Quem já tem igreja, tem igreja. Glória a Deus, meu amigo. Fica na paz, um dia que quiser assistir um culto conosco, vai ser uma honra, né? Nós temos que evangelizar aqueles que estão nas religiões, estão nas filosofias, estão aí no ateísmo, no satanismo, que estão aí nas idolatrias, que não agradam a Deus, mas tem que ainda...
Não por força e por violência. Tem que estar preparado para ir. O Davizinho foi lá tocar harpa. Só que nesse dia, Saul estava com uma lança na mão. Tem que estar preparado para a lança, para a seta do Satanás. Versículo 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por duas. Ó da onde veio a Matrix aí. Parece sair um outro filme do Matrix aí, né? Desviou 2 vezes da lança. Davi, irmão. Davizinho, até isso. Era bom de desviar de lança, irmão. Deus é Deus, irmão. Ele, o próprio Davi mesmo fala lá no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, irmão. Mas não é para o visitante, é para o turista, na igreja, no esconderijo do Altíssimo, no altar, irmão. É para aquele que habita, irmão. É o doméstico da casa, irmão. Na sua casa você não precisa pedir licença para sentar lá no sofá, para mudar de canal de televisão, para você pegar uma água na geladeira, irmão. Mas quem está de turista, quem está de visita tem que, posso ali tomar uma água, posso ser isso, aquilo, né? Temos que entender isso. Você tem que ser de casa, irmão. Tem que ser filho do Pai, irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido, irmão. Deus nos coloca num alto refúgio, e você dirá do Senhor: Ele é o teu Deus, sua força, sua fortaleza, a quem temerei? Olha o Davi aqui, o próprio rei pegou a lança e lançou 2 vezes, para cá e para lá, irmão. É isso, essa segurança que Deus verdadeiramente dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para que nós não tropecemos com o pé em pedra, para que nós não sejamos alcançados para nenhum laço de Satanás. Amém, irmãos? Temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, irmão. Olha o que diz lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Pega a sua Bíblia e vai lá. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo de número 6, versículo 10. Amém? Povo craque Bíblia, hein? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As ciladas, os ardis, as arapucas, a armadilha vai continuar, irmão. Deus não te enganou. Vou para Jesus, vou aceitar Jesus como Salvador, vou começar a ir para a igreja direto, começar a cumprir a palavra de Deus, vou buscar o reino de Deus, sua justiça, vou buscar o Espírito Santo de Deus, minha vida vai ser um sossego. Vai não, mano. Vai não. O diabo vai continuar sendo seu adversário, e cada vez mais furioso, porque você vai se aproximando de Deus, ele vai ficando mais furioso com você. Ele continua sendo o vosso adversário, mas você tem que estar preparado, tomando toda a armadura de Deus. É na palavra. É na palavra que você vai se revestir mesmo de algo que, quando o inimigo vier, você já está preparado. É aquela intrepidez, que é a ausência de medo. Você vai estar ali preparado mesmo para um mau assunto, uma má notícia. Nós não somos portadores de má notícia, amém, irmãos? Nós somos portadores de boas. Fala para o irmão, só leva boa notícia, meu irmão. Ide por todo mundo, pegai o evangelho, a boa notícia a toda criatura. Má notícia pode até vir, mas tem que parar em você. Se você passar para frente uma má notícia, você já tirou a armadura de Deus. Chegou uma má notícia, e tem gente que não é só má notícia não, irmão. Faz questão de proliferar uma má notícia sem saber nem se é verdade, se é mentira. As fake news, aí piorou, irmão. Que o pai da mentira, quem que é? João 8.
44. Quem que é? O diabo. Se você receber uma notícia, má notícia, a primeira obrigação sua é orar. Para aquilo caia por terra, para aquilo que seja desfeito, não importa contra quem que seja. Na hora, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Você vê ali uma pessoa que não está bem na rua, que está meio perturbado, querendo atravessar no meio dos carros. Na hora você já está amarrado em nome do Senhor Jesus. É sua obrigação. A má notícia tem que parar em nós, irmão. A má notícia vai vir porque o mundo jaz do maligno. Mas para em você, irmão. Para. E ali, ó. São milhões de contaminados pelo Covid, mas a maioria já está imunizado e não está tão grave assim. Boa notícia. Mas tem algumas pessoas ainda morrendo de Covid no mundo, irmão. Mas quem está em Cristo, a morte é lucro. Amém, irmãos? Deus é Deus, irmão. Tudo assim, ó, com o olho de benignidade do Senhor, irmão. Deus está preparado para todas as astutas ciladas, arapucas, armadilhas, para que quando houver alguma notícia, alguma ação, algum mal, alguma situação, a sua reação não seja fora da palavra de Deus. Amém? Não pode. A sua reação não pode ser fora da palavra de Deus. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem que estar preparado. A luta não é contra a carne, mas a pessoa faz questão de ficar brigando com todo mundo, discute com todo mundo, quer dar opinião sobre tudo. Isso é luta contra a carne e sangue. Em vez de colocar oração, ela coloca opinião. Opinião não serve para nada, mesmo você estando em Cristo. Você tem que estar muito espírito para você dar uma opinião, né? Porque se a opinião fosse boa, não se dava, você vendia. E olha que tem muita gente que vende opinião, por exemplo, um advogado, um psicólogo, um psicanalista, e às vezes não é opinião boa não, viu? Tem gente que segue a opinião desse povo aí, nesses conselhos, ó, porque o Consolador é o Senhor Jesus, irmão. Que quando Ele vem nos dar um conselho, irmão, aquele conselho é para tirar aquele problema, não para piorar. No olho humano, quando você fala para alguém assim, ó, melhor você jogar tudo para cima e meter o pé na jaca. E tem gente que vai na hora, mano. Foi um médico, foi um psicólogo que mandou fazer. Daqui a pouco a pessoa está pior, mano. Daqui a pouco a pessoa está pior do que estava. Pior, um abismo chama outro. Sem Jesus nada podereis fazer. Fala pro irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, nem tenta. Pega o conselho da palavra de Deus, irmão. Tem que estar preparado. E nessas últimas semanas nós vimos isso. O Davi chegou perto de expulsar demônio, mas ele não expulsou demônio. Mas a ordem para o Senhor Jesus é clara para todo aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Nós temos que estar preparados para expulsar demônio. Mas não podemos fazer por nós mesmos. Tem que ser Deus conosco, irmão. Tem que ser na direção do fruto do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, para você não passar vergonha, como lá em Atos 19, irmão, onde lá uns exorcistas foram expulsar demônio, mas em nome de Jesus, o demônio foi para cima deles. Eu sei quem é Paulo, e também sei quem é Jesus, mas vocês quem foi? Ali um demônio, uma pessoa endemoniada foi para cima de 7, pegou 2, arrebentou com esses 2, que eles saíram luz, felizes, quase morreram. Não brinca com as coisas de Deus. As coisas de Deus não servem, mas tem que estar preparado. Tem que estar preparado. A luta não é contra a carne e sangue, a pessoa quer até ir, irmão. Né? Aí fora como que é, né? Ir para cima, vamos resolver lá fora. Quem é de Deus, vamos resolver na oração. Quando alguém com alguma confusão, vai orar que eu vou orar aqui também. Desculpa, tá? A pessoa às vezes sabe que o culpado é o outro, mas ela pede até desculpa. Talvez você fui mal interpretado.
Ela faz de tudo mesmo para levar a paz. Amém, irmãos? É isso que você vai se revestindo da armadura de Deus, que é essa, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais. Tem que fazer tudo, irmão. A pessoa não fez nada em Cristo, não buscou o reino, não busca o Espírito Santo, não busca nada, só reclama da vida. E na hora que vem a luta, vai perder. E depois que fizer tudo, ainda continuar firme. Tem gente que depois que faz nada, quer dormir, quer encostar, quer lá ficar lá no barranco e esperando o mundo acabar lá num barranco, né? E ele morrer encostado. Está amarrado, irmãos. Olha aqui, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. O povo de Deus, quando saiu do Egito, irmão, Deus deu essa ordem para eles. Que eles tinham que fazer o peçar dentro de casa, matar o cabrito, comer aquele cabrito com pão sem fermento e com as ervas amargosas, já vestido, com o cinto no lombo e com o sapato no pé e com o cajado na mão. Terminou de comer, na hora que Deus deu ordem, ó, pica a mula. A pessoa fica lá, 3 dias para se trocar, né? Temos que estar atentos, temos que nos preparar, irmãos. Exatamente, mais aqui, e calçados os pés na pregação do Evangelho. Exatamente, nós temos que estar na palavra, temos que estar na justiça, temos que ser aquele que aplica a lei, né? O justo é aquele que aplica a lei. Temos que estar preparados, nossos pés, para a pregação do Evangelho. Onde que você for, vê se seus passos estão indo na pregação da boa notícia, ou você está indo levar má notícia. Tem gente que corre, irmão. Fofoqueira de plantão, para raio de má notícia. A má notícia aconteceu, o bairro inteiro já vai perguntar para a pessoa, porque ela sabe tudo. Ó, pergunta para o fulano lá, que isso é coisa do mal, ela sabe. O que aconteceu com o vizinho, com isso, com aquilo, outro, para raio. A pessoa já manda para a pessoa, porque sabe que a pessoa vai espalhar. Com o dia que essa pessoa se converter, ela vai, vamos orar por essa família, vamos orar por essa situação. Ali no começo, talvez aquela pessoa que está tentando proliferar o mal através do inimigo, não vai entender, irmão. O inimigo não entende quando você tira ali o fôlego dele, você tira o combustível dele, que é o mal. É dentro de uma casa. Quando alguém te fizer algo que não te agrade, mas você já sabe que a pessoa é daquele jeito, você já brigou 384 milhões de vezes com a pessoa e não mudou, irmão. Porque tem coisa que é da personalidade, irmão. Personalidade não adianta, irmão. Você pode meter o fulano no liquidificador, fazer lá de novo, vai continuar fazendo a mesma coisa. E tem gente que perde o tempo brigando, sendo que ela tem capacidade de fazer aquilo e fazer melhor do que ele. Vai adiantar ficar brigando, irmão? Ela só vai se frustrar a si mesmo e vai abrir um abismo para ela. Vai lá e faz, irmão. Glória a Deus, tem gente na minha casa, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, o filho está aqui, o marido está aqui, veio o vizinho, veio aqui uns parentes aqui em casa, já sabe, Deus já nos prepara, irmão. Você já sabe, Deus já te mostra como são as pessoas, e a pessoa faz questão de continuar ali brigando, irmão, e não está resolvendo, irmão. A nossa luta não é contra a carne nem, é contra os principados, vai lá, faz, o inimigo ele não vai entender, irmão. Quando você parar de brigar, o inimigo não vai entender. Aquela pessoa que nunca conseguiu, né? Às vezes a pessoa até é de Deus, mas ela nunca conseguiu fazer alguma coisa direito no mundo natural, daqui a pouco vai estar fazendo. Por quê? Porque você não está ligando. Você não está ficando ofendendo o catinho, então o inimigo perdeu. O que eu vou fazer nessa casa aqui? Qualquer coisa agora que acontece, não consigo mais atingir ninguém. Aí o inimigo pega a malinha dele, ó.
Vai embora, porque você tirou a ferramenta dele, você tirou o combustível dele. Mas cada vez que você fica furioso, que você franze a testa, que você briga, que você isso, aquilo, irmão, você está jogando lenha na fogueira e o inimigo vai demorar mais para sair da sua casa. Não tem jeito. Por mais que a pessoa tente 2, 3 vezes ali, até depois da briga fazer alguma coisa, daqui a pouco volta, porque é personalidade, irmão. E às vezes a personalidade não tem nem ali, Deus que permite mesmo, para você se preparar para as outras batalhas que virão, que você nem imagina. Mas uma coisinha pequena, a pessoa ainda está ali, fazendo um mau drama. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da... Sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de... A fé é proteção, irmão. A fé não anda sozinha. Ela anda com o fruto, é o amor. Para você amar até na hora que não é para amar. Você não perde a paz, não perde a alegria. Você é bondoso, você é benigno, você é paciente, você obedece, livre e espontânea vontade. E você é temperado. Olha, ó. Faz tudo parte. A fé anda com fruto e anda com as obras. A fé sem obras, ela é morta. Então, isso mesmo. Tome o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Apagar. O dardo inflamado, ainda é flamejante, cheio de veneno, cheio de peçonha, cheio de fogo. É a lança que o Saul mandou contra Davi. E o Davi, pá! E hoje nós estamos protegidos, amém? Com o escudo da fé. Na hora que vier uma lança, um ataque do maligno, um dardo inflamado, uma palavra contra nós, que é mentira, irmão, a pessoa nem se abala, irmão. Tem gente que fala alguma coisa dele, que está falando de mim, e a pessoa já fica brava. Você está falando uma mentira, e daí? Você sabe a verdade, Deus sabe a verdade, e a verdade vai aparecer. Mas e se estiver falando uma verdade, que realmente aquilo que estão falando é a verdade? Como as mulheres falando, Saul matou seus milhares, e olha lá se matou, hein? Ainda deram milhares para ele, irmão. A Bíblia não fala, mas o Davi matou seus 10 milhares. O pessoal está falando, o que estão falando? Às vezes estão falando aí. Tem que ver, se estão falando, se não é verdade, quem é de Deus não vai se abalar. Mas se for verdade, talvez seja para você mudar. Seja para você mudar. Olha aí, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ó, a espada é a palavra. Tem que estar sempre com a ferramenta, hein? Aqui é o nosso calibre 66, amém, irmãos? É o capacete da salvação que nos dá tudo: a bênção, a cura, a libertação, a prosperidade, o perdão, os livramentos. Tudo que nós precisamos está na salvação. Orando de vez em nunca, com toda oração e súplica no Espírito. Amém? Opa! Como é que é? Em todo tempo, amém. A irmã está esperta ali. Orando em todo o tempo. Tem gente que ora de vez em quando, de vez em nunca. Por isso que eu falei de vez em nunca. E olha lá e ainda acha que é um peso, irmão. Peso. Não, irmão. Todo dia, irmão. Tira uma parte do seu tempo livre todos os dias para orar a Deus, irmão. É esses que o Senhor está a procurar. Esse é o fiel na terra. Que está, o mundo jaz maligno, mas esse fiel que vai estar naquele alto refúgio, que o inimigo vai lançar contra ele, mas 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. É como se você, né, os meninos, né, os rapazes que jogam videogame, que tem uns jogos lá que a pessoa coloca lá uma proteção, né, um escudo, uma blindagem, né, que ali pode dar tiro, pode jogar bomba, pode jogar um míssil lá que, ó, pá, tá blindado. Muito mais nós estamos no Senhor de verdade. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Se está sendo atingido, talvez seja porque algo ainda não está de acordo.
O capacete da tua salvação, talvez ele está meio quebrado. Ou então está com o capacete igual lá do Golias. Capacetão de couro de 30 quilos. Imagina você andar com um negócio de 30 quilos na sua cabeça. Só que tinha uma abertura bem na testa, que era o que Davi precisava, mano. Tinha aqui, ó, uma abertura aqui, assim, ó. Tipo um T. Pum! Mira laser. Derrubou aquele homem de lá, sei lá, uns 200 quilos, que ele tinha 3,20 metros de altura. Continuando em nome do Senhor Jesus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, porque tudo que nós fizemos natural não chega no trono de Deus. A carne nada agrada a Deus. Você pode fazer a oração mais bonita do mundo. Se você estiver no seu natural ainda, você ainda não conseguiu, você não alcançou, você não entrou em Espírito, você não recebeu o Espírito Santo de Deus, ela não passa do teto da igreja, não passa do lugar nenhum, não chega no trono dos pais. Você pode fazer o louvor mais lindo do mundo, a oração mais bonita do mundo. Quem olha de fora, meu Deus, que oração bonita, não está chegando do trono de Deus. E aquela oração que está chegando no trono de Deus, a pessoa faz questão de continuar orando, irmão. É orar sem cessar, irmão. A pessoa pega mesmo o tempo que ela tem útil ali, que eu estava explicando sobre o sabá na sexta-feira, né? Que o sabá, o homem não foi criado por conta do sábado, mas o sábado por causa do homem. Porque se o homem, o ser humano, não fosse separado lá na antiga aliança, um único dia para ele separar para adorar a Deus, ele não ia adorar a Deus dia nenhum. A carne não quer. Então Deus determinou: o sabá é para guardar, guarde o sábado. Só que nós temos que entender que nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Que aí nós já temos acesso a toda a Escritura, e na Escritura explica, irmão, que o sétimo dia do Senhor ainda está, nós estamos no sétimo dia do Senhor, porque Deus ele criou tudo que existe em 6 dias e descansou no sétimo, e esse sétimo continua até hoje, irmão. Do Criador estamos no sétimo dia, então todo dia do Senhor, irmão. Todos os dias são do Senhor. Naquela batalha que Josué teve lá, que ele pediu sol para em Gibeão e lua no vale de Ajalon, onde a terra, onde o universo inteiro ficou parado por praticamente 24 horas, ali, irmãos, o tempo parou para o ser humano. O relógio era de luz, então se o sol ficou parado, a hora não andou. O tempo verdadeiramente não passou para os seres humanos, mas e para Deus? Para Deus passou, irmão. Se para Deus passou, a segunda passou a ser a terça passou a ser a quarta passou a ser a quinta passou a ser a sexta passou a ser o sábado, e o sábado passou a ser o domingo, né? Aí convencionou-se, né? E depois Jesus também ressuscitou no domingo. As ordens de Deus para o sabá começavam no primeiro dia da semana, que é o domingo. Aí convencionou também, por conta de todos isso, que o descanso universal seria o domingo. Apesar que tem vários plantacionistas, várias profissões, né, que trabalham no domingo. Mas convencionou-se sobre isso. Mas você não quer errar? Guarda todo dia para o Senhor. Mas guardar todo dia para o Senhor não quer dizer que você tem que parar de trabalhar. Agora eu vou ficar só... Não, porque até aquele que trabalha, ele honra o Senhor, amém? Porque foi o preço da segunda aliança. A aliança do Éden era só para frutificar e multiplicar. A aliança com Adão, que Deus fez com Adão, que é para cada um de nós, nós somos todos descendentes de Adão, é de trabalhar. E ó, de derrubar suor. E que comerá do sol do seu rosto. Espinhos e carne produzirá. Dores sentirá todos os dias da sua vida, até que volte para o pó de onde veio. É a segunda aliança, mano. Ninguém vai fugir dessa aliança. As alianças que Deus fez com o ser humano são consecutivas e são para todos. Então guarda todo dia para o Senhor, que você não vai errar. Amém, meu Deus? Todo dia você separa um tempo. Todo dia você vai lá, separa um tempo mesmo, que você ali, ó, do seu tempo útil, seu tempo vago, né? Lá, na hora que você já chegou do seu trabalho, já fez a sua refeição,
Vai lá, tira lá, começa tirando 10, daqui a pouco você tira 20, daqui a pouco você tira meia hora, daqui a pouco você está 1 hora orando, 2 horas, daqui a pouco você está voando na graça de Deus, mano. Aí a sua oração está chegando, tem que chegar, que é no céu. Porque enquanto não for em espírito, irmãos, não está chegando em lugar nenhum. Ô pastor, então eu vou parar de orar. Não, ao contrário, é que você tem que buscar mais. Infelizmente, quando a gente dá um recado desse, tem gente que quer parar. A luta vem, irmão. A luta vem. Quando a pessoa começa a entrar na graça de Deus, o inimigo ele fica com ódio. Ainda mais sabendo que você ainda está no natural, mas aí que ele vai vir mesmo com todas as armadilhas dele, para você querer desistir em todo o tempo. Até aquele que é cheio do Espírito Santo, de vez em quando, pensa em desistir. Jesus pediu, Senhor, possível for, aparta de mim esse cálice. Se Jesus ele pediu para apartar o cálice, tem hora que a nossa missão, irmão, se não fosse Deus, não dava para fazer. Mas é exatamente isso. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Onde que eu não podia fazer, é aí que Deus age. Você faz o seu melhor e Deus ele faz o impossível na sua vida. Amém, irmão? Exatamente. Aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer mesmo. Mas aonde eu não posso fazer, aí que Deus age. Olha aqui, ó. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda a perseverança, e súplicas por todos, nós não podemos desistir de ninguém, a luta é grande, nós precisamos avançar para o alvo, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, amém? É revestidos mesmo dessa maneira, que nós vamos estar sujeitos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Onde está isso? Tiago 4, versículo 7, vamos dar uma olhada, duas paginazinhas aí. Passa Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Tem que resistir ao diabo. Muita gente conhece esse versículo, mas ele não começa a resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele começa assim, ó, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, essa armadura, mano, é você estar sujeito a Deus, totalmente a Deus. E aqui, ó, o verbo está no imperativo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém? Sempre que um verbo está terminando uma conjunção em a e ei ali, ó, tá no imperativo. É uma ordem direta, e no caso é de Deus. Aí você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Exatamente. Aí você vai resistir ao diabo, ele vai fugir. Porque você está preparado. Você vai tirar o fôlego dele. Você mesmo vai, você vai reagir de acordo com a palavra. Você vai pensar, agir e falar de acordo com a palavra. Você não vai entrar numa discussão. Você não vai deixar o outro fazer o que você pode fazer. Tem as regras de conduta das empresas. Você, abriu, fechou. Não tem essas coisas? Não, abriu, fechou. Mas se alguém não fechou, mano, quem que deixou isso aqui aberto? Já ouviu falar que filho feio não tem pai? Se você não tiver uma câmera, você talvez nem vai saber quem deixou aberto, quem deixou sujo, quem deixou de lado. Você viu, vai lá e já coloque, meu irmão. Já faça. Você já está ali abençoando aquele ambiente. Mas na hora que você deu um grito, você chamou o Satanás. Vem para cá, Satanás. Vamos fazer a confusão. Foi você? Ou deve ter sido você. Você que acabou. Começa aquela acusação, irmão. Olha o versículo 17, irmãos. Aquele, pois, que sabe fazer Será que você não sabe fechar uma porta? Empurrar uma gaveta? Colocar um sapato no lugar? Fechar uma tampa de um lixo? Será que você não sabe colocar uma toalha lá no lugar? Colocar para secar? Às vezes você que sabe fazer direito, o outro nem sabia mesmo. Nem foi ensinado a fazer. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Não é o crime só não que vai te condenar. Não cometo crime. Não, a pequena raposinha. Você se omitiu. O pecado de omissão é um pecado tão grande como qualquer outro. Você não está sujeito a Deus. Na hora que vier a armadilha do Satanás, você vai querer resistir, não vai poder, porque você não tem força. Vai perder, porque você não fez o mínimo.
que você sabe fazer, às vezes você já faz até com excelência. O outro, se fizesse, ia fazer de qualquer maneira. E de vez em quando faz, mas não faz bem, irmão. Faça o seu melhor. Quando você faz o seu melhor, Deus ele faz o impossível na sua vida. Amém, irmãos? Vamos declarar a vitória em nome do Senhor Jesus? Vamos pôr de pé, irmãos? Em nome do Senhor Jesus? Oh, glória a Deus. É só vitória, irmão. Só vitória. Com Cristo é vencer, vencer, vencer e jamais perder. Oh, aleluia. Vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus? Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Tchau, 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 tchau. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Não importa o deserto que eu passe, com Deus eu posso atravessar. Se no vale da sombra da morte, minha segurança é Deus será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador se a batalha está difícil, está querendo te vencer. O teu Deus é grande, é o dono de poder. Se o gigante te afrontou, está querendo te parar. O teu Deus é poderoso, então pode declarar. Declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Tchau, tchau, tchau. Não importa o deserto que você passa. Deserto não é lugar para você acampar, é lugar de você passar. Esse mundo é passagem, nós somos peregrinos na terra. Faça o seu melhor. Não importa o deserto que eu passe, com Deus eu posso atravessar. Se no ar da sombra da morte, minha segurança em Deus será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador se a batalha está difícil, está querendo te vencer. O teu Deus é grande, é o dono do poder. Se o gigante te afrontou, está querendo te parar. O teu Deus é poderoso, então pode declarar. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. O Senhor Jesus, uma aliança de palmas, amém? Oh, glórias a Deus, é verdade. Declara que a vitória, só declara a vitória, amém? Que agora é só da glória, amém? É de fé em fé e de glória em glória. Você vai ouvindo a palavra, vai se revestindo de toda a armadura de Deus, e quando o inimigo te afrontar, ele vai cair em nome do Senhor Jesus, amém? Assim fez o Davi, irmãos. Volta lá no Samuel. Agora já vai direto para o capítulo 19. Então Davi se desviou das setas lá do Saul. Ao Saul oferecer uma filha para ele, o Davi, com toda humildade, falou que não, que ele não era digno.
Aí o Saul ofereceu a segunda filha, e aquela segunda filha que o Saul ofereceu para Davi, a Mical, ele também falou, não sou digno. Mas aí o Saul falou assim, não, eu não quero dote não, a não ser que você traga 100 prepúcios, que são a genitália de um soldado filisteu. Olha que o Saul pediu para o Davi, quer dizer, ele deveria matar 100 filisteus, para que verdadeiramente ele fosse genro do rei. O Davi não levou só 100, levou foi 200, viu, irmão? Quando alguém te mandar caminhar 1 milha, caminha 2, irmão. Se a batalha está difícil, está querendo te vencer, Deus ele está contigo, com ele você pode. Mas tem gente que ou não faz, ou faz reclamando. A murmuração, nenhum murmurador vai dar o reino dos céus. Cuidado para não cair nessa cilada de Satanás. Então passou tudo isso, ele casou com a Mical, e aí, só que aquilo ali tinha uma astúcia do Saul, que ele queria usar a própria filha para fazer o mal para o Davi. E só que ele contava tudo para o Jonatas. Olha o capítulo 19 aqui. E falou Saul a Jonatas seu filho e a todos os seus servos que matassem a Davi. Porém Jonatas filho de Saul estava muito afeiçoado a Davi. E Jonas o anunciou a Davi dizendo, meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei, eu estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver e te anunciarei. Então Jonas falou bem de Davi a Saul, o seu pai, e disse, não peque, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na sua mão, e feriu aos filisteus, e fez ao Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul, vive o Senhor que não morrerás. Então ali o Saul queria matar de qualquer maneira o Davi. Tem gente que não vai com a cara dos outros, não tem motivo. Aí fora se diz, meu espírito, meu santo não vai com o santo do outro. Eu vou falar, meu anjo da guarda não bate. É coisa do Satanás, irmão. Não tem santo, não tem espírito, é o inimigo, porque o inimigo ele divide para ele imperar, irmão. Não pense que o inimigo, a casa do Satanás está dividida. Já preguei, já falei para o povo sobre isso. Quando há uma briga entre o cachaceiro com o drogado, briga? Ou entre eles mesmo não briga? E a casa do Satanás está dividida? Não está não, irmão. O diabo ele causa confusão para ele imperar. Ele quer matar, roubar e destruir. Se alguém morrer lá numa cachaça, vai para o inferno, é tudo que ele quer. Então não pense que quando uma pessoa que serve ao inimigo ou não serve a Deus, está brigando, é porque a casa de Satanás está dividida. Não, ela está junto ali. O inimigo está fazendo o que é digno dele, que é confusão. Ele é o pai da confusão. E aqui o Saul queria mesmo, não ia com a cara, porque a luz não se dá com as trevas, irmão. O espírito se removeu, do Senhor se removeu de Saul por causa da rebeldia dele, então ele ficou nas trevas. A luz não se dá com as trevas, então ele olhava para Davi e sentia inveja, sentia medo. Se você for ver no final do capítulo 18, ele tinha medo de Davi, um grandão que era o rei, com medo do menino. Com medo. Mas por quê? Porque a luz não se dá com as trevas, a luz estava em Davi. A inveja, ela faz isso com a pessoa, irmão. O brilho de uma pessoa faz isso, a vitória de uma pessoa faz isso, faz com que aqueles que não querem buscar capacidade, porque não querem, às vezes se forem fazer, talvez faça até melhor, mas nem tentam, só ficam olhando o que o outro conquistou e nem vão atrás. E ali o Saul ficava com aquela frustração, mas o Jonas, ele entendeu que ele era o sucessor no reino, mas depois que ele viu tudo que o Davi fazia, ele falou assim, não, já sei quem é o rei. Ele já sabia, o Jonas. O Jonas, o sucessor mesmo hereditário do trono, era ele. Mas ele nem ligou. Por quê? Porque tem amigo que é mais chegado que o irmão. O próprio Davi fala sobre isso. O Jonas era um amigo tão chegado de Davi, que era mais chegado com o irmão.
E quando ele soube que o pai dele queria matar, o que ele fez? Ele foi apaziguar, irmão. Bem-aventurados pacificadores, porque é deles o reino do céu, diz o Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, irmão. Ele foi pacificar o pai. O Senhor ficava tão feliz com as vitórias de Davi. Essa vitória foi sua também, é do povo de Deus, é a vitória do Senhor, Deus. Ele fez grande o nome do Senhor, essa vitória. Como que quer matar um menino que ele não fez nada para você? Na hora, é verdade. Aí na hora a pessoa recobra a consciência. Mas aquela pessoa que não está firme com Deus, ela não quer abrir mão do mal. É igual uma pessoa que fica um tempo lá internada. Enquanto ela está internada, ela não bebe, ela não fuma, ela não usa droga, ela não prostitui, né? Então, ela foi limpa daquele vício. Mas quando ela sai, não aguento. Ela ficou aquele mês lá, até se purificou, se limpou. Não aguento. Se eu não beber, não fumar, não usar droga, não prostituir, não pecar, eu vou morrer. Não vai nada, irmão. A pessoa que quer voltar mesmo para aquela vida, irmão. Ela não quer se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Não quer. Se a pessoa quiser, ela consegue, irmão. Mas não espera o dia mal chegar e o médico falar, se você tomar mais uma gota de álcool, se você der mais uma tragada, um cigarro, se alguém fumar perto de você, só de você aspirar aquela fumaça do cigarro, se você usar uma droga, mais uma vez você vai morrer. Se o médico falar, tem muita gente que obedece. Mas Jesus está falando, teu corpo é templo do Espírito Santo. Se você beber, fumar, usar droga e você pecar, você está separado completamente de Deus. E se você morrer daquela maneira, você vai ficar desse jeito toda a eternidade, lá no inferno, no fogo onde nunca apaga e o bicho nunca morre. A pessoa não está nem aí. Está nem aí, irmão. Está nem aí. É o Saul. Tá bom, filho, verdade. A vitória do Davi foi minha vitória e na hora ele ficou bom. Mas olha o que ele já fez logo em seguida. Versículo 8. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus. Não, perdão, eu pulei o versículo 7. E Jonas chamou a Davi e contou-lhes todas essas palavras. E Jonas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre cada vitória de Davi. O espírito imundo se apoderava de Saul. Cada vitória de alguém faz com que a inveja, aquele invejoso, a pessoa fica com uma fúria que ele nem sabe de onde vem. Estando ele assentado em sua casa e tendo na sua mão a lança de novo, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e estando Saul e procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela noite. Porém Saul mandou mensageiros a cada Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, a sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te... Olha só, o espírito imundo é assim, a pessoa não quer. Você tem que estar preparado para setas. E o Davi se desviou novamente ali daquele dardo inflamado do inimigo, irmão, daquela lança que não pegou nele. Pronto, foi, irmão. E aí o Davi foi embora. A mulher dele lá, Mical, avisou ele que era filha, ficou sabendo antes, ela avisou. E o Davi, ele foi onde ele tinha que ir, irmão. O Samuel estava lá cheio do Espírito Santo. O avivamento começa com irmãos. O Samuel cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco ele ungiu a Davi. Tinham dois cheios do Espírito Santo. O Davi estava lá combatendo as batalhas dele, e o Samuel estava como sacerdote. Hoje todos nós temos que ser reis e sacerdotes. Então onde dois ou três estiverem reunidos no nome do Senhor, ele está no meio. O céu se une à terra, amém? Vai ter uma união do céu e a terra nesse lugar, mas olha o que vai acontecer. Então Mical desceu a Davi,
por uma janela, e ele foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente? Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: trazemos mesmo na cama, para que o mate. Então, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra na cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganastes, e deixastes ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Então ela inventou uma história, entendeu? Como nós temos visto muito na Bíblia, que nem o Abraão, ele contou uma história, Isaac contava uma história, mas eles não viviam no pecado. A Mical contou essa historinha aqui, mas ela não vivia pecando, vivia mentindo. Cuidado, não vive uma história fantasiosa não, fala a verdade. Aqui não, ó, o Davi, eu deixei ele escapar porque ele falou que ia me matar. Contou uma história porque o pai dela era implacável. Versículo 18: assim fugiu Davi e escapou, e veio a quem? Samuel. Sempre procura alguém superior a você espiritualmente. O problema é que a pessoa vai procurar um ombro amigo, e aquele ombro amigo às vezes pode estar com um punhal assim, já... que tá ali, você está no ombro, o punhal já está ali te apunhalando. Ó, vou te contar alguma coisa, não conta nunca para ninguém. Daqui a pouco está todo mundo sabendo. O Davi foi procurar quem era superior a ele, era mais antigo. Samuel já estava velho, já era cheio do Espírito Santo, desde a infância vivendo na casa de Deus. E a pessoa fala com qualquer um, mesmo menos com o servo de Deus, ou diretamente primeiro com Deus. Se você vê que está falando com Deus e não está tendo resposta, não é errado você procurar alguém superior. Se você está doente, não é errado procurar um médico, irmão. Não é proibido, o Senhor Jesus é o médico dos médicos, não é chamado médico dos médicos? Acabou. Deus usa a medicina para te curar também. Então o Davi, ele entendeu onde que ele tinha que estar. Só que naquele momento, o que estava acontecendo é que o céu ia se unir à terra, irmão. As duas pessoas que tinham o Espírito Santo nessa era aqui, ó, que era o sacerdote, o Samuel e o rei Davi, iam estar no mesmo lugar, irmão. O céu se une à terra. Quando nós nos reunimos em nome do Senhor, na mesma fé, mesmo amor, mesmo Espírito, mesma palavra, o céu se une à terra. O que nós ligamos aqui na terra será ligado lá no... O que nós desligarmos aqui na terra será desligado lá no céu. Nós temos que aproveitar esses momentos que nós entramos na presença de Deus, que estamos no meio dos irmãos, ouvindo a palavra de Deus. O pregador está até pregando e Deus falando no nosso coração. E na hora que a gente vai fazer a oração da fé, tomar posse da bênção. Mas a pessoa entra e sai da presença de Deus e nada muda. Por quê? Porque na verdade ela não entrou na presença de Deus. O avivamento começa com: olha só o que vai acontecer quando Saul soube aonde que estava Davi, irmão. Olha só, continuando em nome do Senhor Jesus. Assim Davi fugiu, escapou e veio a Samuel, a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele, Samuel, e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Aqueles soldados que foram para matar Davi, irmão. Por isso que o inimigo não quer que seu parente venha para a casa de Deus, nem queira que você assista uma live, mas você vai tentando, vai compartilhando nas lives. Pode ser que um dia a pessoa não tenha que fazer. Deixa eu ver, que todo dia essa pessoa me manda uma live aqui, me manda um culto do show da fé, fala disso, aquilo. Irmãos, às vezes uma única vez que a pessoa assiste, tudo muda. A pessoa já aceita o Senhor Jesus como Salvador, ali a pessoa fica avivada. Lá no mesmo capítulo 19 de Atos dos Apóstolos fala, irmão, que os apóstolos entraram numa casa, irmão, e ali o Paulo perguntou: já foram batizados com o Espírito Santo?
Eles responderam: nem sabemos que tem Espírito Santo. Aí o Paulo explicou: tem Espírito Santo sim, viu? E é bom você buscar, mas para isso você tem que produzir o fruto, você tem que amar, até na hora que não é para amar, não pode perder a paz, continuar alegre. Se tiver obra da carne, pecado, você vai tirando, vai buscando a Deus nas suas madrugadas. E o Paulo foi explicando. Daqui a pouco, verdadeiramente eles aceitaram Jesus como Salvador, e ali começaram ali a mesma coisa aconteceu. Mesma coisa, pessoal, você vai ali fazer uma visita, ali você começa a saber, como você está bem, você está mais saudável, você está mais alegre, o Espírito faz com que nós nos rejuvenescemos também, a gente vai ficando mais novo a cada dia, amém, irmãos? E a pessoa não vai entender, como que parece que a pessoa está cada vez mais nova, a gente vai explicando que é a ação do Espírito Santo, amém, irmãos? É ali, a gente vai explicando, aí aquilo vai entrando no coração, é tudo que o inimigo não quer, irmão. Por isso que a gente vê que tem gente que às vezes amigo nosso, a gente convida para vir na igreja, parente nosso, a pessoa fala que vem e nunca vem. Porque às vezes a primeira vez que ela vem, isso vai acontecer como aqui, esses soldados foram para matar ao Davi e foram cheios do Espírito Santo, amém, meu Deus? Cheios. E aí o Saul pensa que ele parou, mandou mais gente atrás. Olha aí, versículo 21. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. O céu e a terra estavam num lugar só, irmão. Por isso que o inimigo quer impedir da sua família vir na casa de Deus assistir um culto de verdade, saber o que se prega. Ah, não, lá tem gente que pensa que não sei o que a gente faz dentro da igreja. A gente só ensina a palavra. O ministério do Senhor Jesus era um ministério de ensinamento. Ele não ficava contando historinha, não. Ele pegava a palavra, orava, adorava a Deus e pronto, irmão. E ali depois ele ia fazer a oração da fé, ia expulsar os demônios, ia curar os enfermos. Parecido, irmão, com o que nós fazemos aqui. E a pessoa não quer saber, não quero, tem minha religião, tem isso, tem aquilo, tem outra. É aquela dureza do Satanás, porque o inimigo sabe que talvez uma única palavra aquela pessoa será salva. Ela continua tentando. Para com a pessoa, chega na hora lá, hoje, né, nós não estamos mais na Bandeirantes, mas estamos na HIT, procura saber se tem HIT na casa da pessoa, ou você conhece esse canal, quando você vai fazer uma visita, aqui em São Paulo é o 30 ou 40, o 30 é chamado geralmente canal 1, mas às vezes ele aparece como HIT também, e o 40, chega lá nessa hora, noitezinha, vou dar uma olhada aqui, irmãos, às vezes, foi assim comigo. Eu não gostava de assistir nada evangélico, eu não acreditava em Deus. Era contra os evangélicos. Minha mãe já assistia, eu desligava da tomada da TV de quando ela estava assistindo o missionário. Mas um dia, na madrugada, sozinho, eu não queria assistir, mas trocava de canal, naquelas épocas lá, né? Até a própria Bandeirantes falou, no último dia lá, eles mesmos fizeram aquela homenagem ao missionário, foi o próprio Jornal da Band fez aquela homenagem, não sei se vocês chegaram a ver, se chegaram a ver, busca no YouTube que tem, foi a própria Bandeirantes que fez aquilo lá, que teve uma época que ele ficava só nas outras canais abertos, não estou falando da HIT não, nas outras TV abertas, eram 100 horas por semana, irmão. E foi bem nessa época que eu estava lá mudando de canal para parecer missionário. CNT, aparecia na Gazeta, na Rede TV, na Bandeirantes. Eu ainda xingava, esse ano tá cheio de dinheiro, mas na madrugada é de graça, é para baratinho, né? Depois que eu fiquei sabendo que na madrugada, às vezes, você comprar um horário na madrugada é baratinho, que não tem anunciante. Então o dono da TV prefere pegar alguma coisa do que não pegar nada. Então tem muito programa evangélico em várias TVs por aí na madrugada, porque é barato. E eu estava lá na madrugada, estava lá loucão, e trocava de canal, e trocava de canal, e trocava de canal, e trocava de canal, e ele aparecia. Eu falei, sabe uma coisa? Eu estou querendo dormir, não estou conseguindo dormir, estava fritando na droga. Eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou assistir, quem sabe esse homem vai falar alguma coisa, vai ser tão chato esse programa, que rapidinho eu vou estar dormindo. Estou aqui até hoje. Ali foi acho que tivesse uns 10 minutos de pregação que eu ouvi do missionário, foi muito. Na hora ali falei, gostei.
Ali não falou mal de ninguém, né? Não fala, porque o ateu, ele só é ateu, não acredita em Deus, porque foi apresentado um Deus mau para ele. Mas eu era meio ateu naquela época. Ali ele apresentou um Deus bom, meu. E ainda falou minha vida, ainda não contei, nunca me viu. Nunca fiquei ganinha com ele, ué, contou minha vida. Como que ele sabe da minha vida? Né? E aí comecei a assistir sem ninguém ver, irmãos. E da mesma maneira que foi comigo, irmão, porque estava lá, alguém estava patrocinando para ter aquele programa no ar. Eu não queria ver porque minha mãe assistia. Porque o povo é do contra, irmão. Mas vai tentando, irmão. Vai mostrando, porque a pessoa fala mal, mete o pau e nunca assistiu, irmão. Na hora que meteu o pau, fala assim, ó, assiste uma vez, depois você continua metendo o pau. Mas se você, melhor você assistir logo uma semana. Aí você vai ter bastante coisa para você falar mal do missionário. A pessoa nunca mais sai, irmão. É a palavra de Deus. Olha aqui, esses homens foram atrás do Davi para matar e foram cheios de Espírito Santo. Foram 3 tropas, irmão. E aí o Saul não ficou contente, ele mesmo foi atrás. Continuando em nome do Senhor Jesus. Então foi também o próprio Saul a Ramá e chegou ao poço onde estava em seco. E perguntando disse, onde está Samuel e Davi? E disseram, eis que estão em Naiote em Ramá. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre... Irmão, se você não se emociona com isso, o Saul foi lá para matar o Davi, irmão. O Espírito foi lá, porque o céu estava unido à terra. Uma pessoa vê com má intenção, quer parar o culto, quer fazer coisa errada. Não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir atrapalhar. Não vai. Olha aqui, o sol foi cheio do Espírito de Deus. Veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote e Ramá, porque ele era ungido de Deus. Os dons são irrevogáveis, o dom está lá. Tem gente que desiste, mas estava lá. Mas, como a carne briga contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para a gente não fazer o que Deus quer, olha o que aconteceu com Saul. E ele também despiu as suas vestes. O Espírito Santo não faz isso não. O Espírito Santo nos deixa consciente. Que quando nós somos na direção do culto, a gente está todo mundo orando num certo tom, quem tem o Espírito Santo vai querer chamar atenção. Cuidado, hein? A gente vê muito isso por aí. A pessoa quer gritar, quer falar mais alto, quer caudar. Cuidado. O Espírito Santo de Deus não tira a consciência da pessoa, não, irmão. É coisa do diabo. Na hora o espírito imundo já se apoderou de novo do Saul aqui, tanto que ele tirou sua roupa. E ele também profetizou diante de Samu, mas agora no engano. No engano. Esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Cuidado. Cuidado. Né? A gente tem que pensar, agir e falar de acordo com a palavra de Deus. Não é pelo dom que se conhece a árvore, mas pelo fruto. O Saul não tinha nem o fruto, e na hora que teve o dom foi por pouco tempo. Foi fogo de palha. Não seja fogo de palha. Amém? Sejamos mesmo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e cada vez nós crescemos na graça de Deus. Amém? Irmãos, vamos participar da ceia em nome do Senhor Jesus? Irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba deste cálice. Aí mesmo no seu lugar, feche seus olhos, 1 minutinho para você falar com Deus. Não precisa mais do que isso, a palavra falou, irmão. É você feche seus olhos e falar com Deus, confessa tudo para Ele, aceita Jesus como Salvador, irmão. Exatamente. Faz a sua confissão de fé, abre mão do pecado. Você pode fazer isso agora, em nome do Senhor Jesus. É na sua casa também, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha com o teu fogo, a sua vassoura de fogo, passada das nossas vidas, e cada irmão, Pai, desde o lado da cabeça até as plantas dos pés, purificando nossas mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, meu Pai. Oh, meu Pai, nos convencendo do pecado para não pecarmos. E se pecamos, nos arrependemos, meu Pai. Abrimos mão desse pecado. Oh, Senhor Jesus, como o próprio Samuel de Davi, quando ele se arrependia, ele pedia a Deus, expurga-me até aqueles pecados que me são ocultos, que eu tenho praticado inconscientemente, que nem sei o que eu estou fazendo, que nem lembro depois que eu fiz. É o inimigo atacando. Oh, verdadeiramente ali laçando o nosso corpo,
tentando e alguns caindo em tentação. Mas maior é o Senhor conosco. Ele é bem maior. Ele tem nos dado a bênção, tem nos dado a cura, a libertação e o perdão dos nossos pecados. Confessa, pede força para o Senhor Jesus para não cair mais em tentação. Pede para Ele te livrar do mal. Pede para Ele te levar mesmo ao santíssimo lugar para o adorar. Oh, maravilhoso Deus, amado nosso. Visita o teu povo que se renova, Pai. Enche do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Fala com Deus, irmãos. Fala baixo. Isso. Fala tudo para o teu Pai. Confessa tudo para Ele. Perdoa e seja perdoado. Aceite Jesus e seja salvo. Isso. Aí esteja preparado não só para participar da ceia, mas para entrar no céu. Não é só a ceia. A ceia é santa. Mas para você também entrar no céu. Em nome do Senhor Jesus. Aí mesmo no seu lugar, levanta a sua mão direita. Olha aqui para a minha mão direita. Com o olho bem aberto, confessa comigo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu confesso todos os meus pecados e atos falhos que eu tenho cometido, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por maldades do meu coração. Senhor Jesus, ajuda-me a não cair mais em tentações e a perdoar a todos os que têm me ofendido. Nesse momento, eu quebro a aliança com o inimigo, os laços de Satanás na minha vida, do pecado, do diabo, dos mensageiros do diabo, da tentação, e renovo meus votos. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, vamos pôr de pé. Todos aqueles que confessaram, aceitaram Jesus como Salvador, não só podem, como devem participar da ceia em nome do Senhor Jesus. Amém? E fizeram oração com fé em nome do Senhor Jesus. Pode passar lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Jesus que os convida. Jesus que os
Jesus Cristo, ele foi traído, ele tomou o pão. Pega o pão, apresenta aos céus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Senhor, nós estamos em memória do Senhor. Esse pão consagrado não é mais o pão, mas é o corpo de Cristo, martirizado de dores, no qual ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Nós participamos do corpo de Cristo, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Pode comer do corpo de Cristo. Aleluia. Oh, da mesma maneira, Pai, que esse pedaço de pão está sendo moído entre nossos dentes. O Senhor Jesus, ele foi moído, Pai, para aquela chicotada, aqueles cravos, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, ficar pendurado no madeiro, Pai, dilacerado os seus ossos, Pai. E esse sacrifício não foi em vão. Ali ele estava tomando sobre ele nossas dores e enfermidades. O castigo não fosse a paz estava sobre ele. Toma posse da tua cura, meu. O teu corpo, que é templo do Espírito Santo, recebeu agora o corpo de Cristo para te curar. Receba todas as bênçãos da nova aliança no teu corpo agora. Você pode, em nome do Senhor Jesus, com fé, chamar o teu mal pelo nome, o diagnóstico, o sintoma, e ordenar: fora do meu corpo que não te pertence, em nome do Senhor Jesus. Toda comorbidade, toda doença, enfermidade, hipertensão, hipotensão, vai dando fora agora com todas as infecções, inflamações, cálculos. Vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Problemas respiratórios, sequelas de vidas regradas do passado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Toma posse da tua cura agora. Onde o poder de Deus entra, o mal tem que sair. Você recebeu o corpo de Cristo no teu corpo. Ele entrou em você, Jesus entrou, o mal tem que sair, não importa o tamanho do teu mal. É numa hora como essa que você se vê livre mesmo para sempre do vício, se vê livre para sempre mesmo num tratamento contínuo que você tem. Mas quem dá alta é o médico, mas você não vai mais sentir os sintomas, não vai mais, em nome do Senhor Jesus. O inimigo está saindo, o mal ele não pode mais se apoderar. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, o Senhor Jesus, ele tomou o cálice, e tendo dado graça, diz: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pai, esse é o cálice, meu Pai, no qual esse suco da uva consagrado não é mais o suco da uva, mas é o bem mais precioso que já caiu sobre a terra. Quem dá o sangue para o Filho é o Pai. Jesus, ele recebeu o próprio sangue do Pai. Mas o Adão também recebeu o sangue do Pai, e ele não honrou, mas Jesus honrou. Ele não tinha pecado nem no sangue, por isso ele era o Cordeiro de Deus, que não cobria o pecado de ninguém. Ele nunca vai cobrir seu pecado. O pecado que não aparecia aqui na terra vai aparecer lá no juízo. Mas ele veio para tirar o pecado do mundo, daquele que se arrependeu, e aquele que perdoou foi perdoado. Nós participamos agora do cálice da aliança, tendo com fé que nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Senhor Jesus. Pode beber do cálice. Aleluia. Aleluia. O dela malabachare miricanta dorimia. O dela bachare melembalacambacambala xerimi andalama. Isso. Manifeste o dom que Deus tem te dado. Você já foi batizado com o Espírito Santo. Agora que você é templo do Espírito Santo, participou do corpo e do sangue de Cristo, assuma todas as bênçãos. Fala na língua dos anjos. Manifeste o dom que Deus te dá. Receba a variedade de línguas agora nessa hora. Abre o seu coração, começa a profetizar. Como todos aqueles mensageiros do Saul foram lá com má intenção, e mesmo eles saíram profetizando. O próprio Saul também foi revestido, mas foi por um pouco tempo. Não, nós que estamos na presença de Deus, é da graça para a glória. O verdadeiro convertido, ele não desvia, ele não volta atrás.
Oh, de la mahamba la bahre belach chele mirianda la bahre americanta doria quando la bah del verba servi ma canta la bah cherinene la ma dorile ma la bah cherimianda na ma dorile me canta la bah cheribi chelenidade ni rama de selia dilia. Ele se faz presente. O céu está unido à terra. Toma posse da tua bênção, da tua cura, da tua libertação. Crê tu e seja salvo tu e tua casa. Não é pelo dom que se conhece a árvore, mas é pelo fruto. Vai produzir nesse fruto, vai amadurecer nesse fruto. A palavra foi para ti, meu irmão. A palavra foi para ti, meu irmão. Levanta a tua mão, dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Diz aleluia, 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 aleluia. Você pode mais, você pode se oferecer mais, você pode, meu irmão, você pode, meu irmão. Isso, mergulha na graça de Deus. Você pode se rasgar nessa hora, você pode mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, Sholiam, ofereça o teu melhor. Isso, ouse crer, ouse adorar, ouse profetizar. Uma alegria, meu, indescritível toma conta do teu coração. Você está na presença de Deus. O céu está unido à terra. Neste lugar, nós estamos em nome do Senhor. É a garantia dele que ele se faria presente. O que nós ligamos na terra está ligado lá no céu, pois o céu se une à terra. Aleluia, 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 aleluia. Seu nome é Jesus. Ele é santo, 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 santo. Oh, não há defeitos nele. Ele é o todo-poderoso, ele é o soberano, ele é o justo, fiel Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jeremias. Deramaxerimi canta, dorimi anda na mão, doria malabá, dorimi canta na mão. Tá bonito, tá bonito. É como o som das muitas águas. Isso, profetiza, igreja. É o céu se une à terra, é o amanhecer na graça, é a primeira comunhão dos filhos na casa do Pai de 2022. É a preparação do ano de bênção, é a preparação do ano de retomada para tu e para a tua casa, em nome do Senhor Jesus, Jesus, Jesus. Dodoniam, Solamiam. Dorimianda la baserita da hamala baseria malama dorimianda la machuri dele me canta dorimi canta la mala 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 mala. Aleluia, 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 aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Exatamente, no Senhor não há ausência de cruz, não há ausência de fardo, não há ausência de jugo. Lançai toda a sociedade sobre o Senhor, que Ele tem cuidado de você, amém? Toma a sua cruz e carrega, né? Pega o jugo do Senhor em nome do Senhor Jesus, amém? Com Ele nós podemos, em nome do Senhor Jesus. Temos que estar ligado no Cristo. Nosso horário é limitado aqui, nossos irmãos. O povo do Facebook, fique na graça e na paz de Deus. Às 18 horas tem mais. Já avise seus amigos em nome do Senhor Jesus. E para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Ótimo ano a todos. Assim é a preparação para um ano de bênçãos na presença do Pai, amém?